Toda alma que desperta sente em si um tal querer, revelando ontem para o hoje esclarecer. Mas como entender essa grandiosa construção? Se pequenino eu sou, não passo de um grão. Comece pelo começo, a natureza não dá saltos. No princípio era o verbo, plena harmonia sobre o caos. Mas como tudo no universo, começo para um fim, o meio é o processo. Comece pelo começo, descobrindo o seu brilho, conectando ontem e hoje, redesenhando o infinito. Comece pelo começo, a verdade conhecerá, e o véu da ignorância se dissipará, onde a luz até a mesa em madeira te responderá, e as vozes do além não se calarão, seja em sonho ou profecia, mediunidade em doação, do princípio ao infinito, construção de grão em grão, até que a cruz se faça luz em cada coração. Mil perguntas com respostas em receita para o bem, do átomo ao arcanjo, pelas vozes do além. Comece pelo começo, a natureza não dá saltos. No princípio era o verbo, plena harmonia sobre o caos. Mas como tudo no universo, começo para um fim, o meio é o processo, onde a luz até a mesa em madeira te responderá, e as vozes do além não se calarão, seja em sonho ou profecia, mediunidade em doação. Comece pelo começo, nascer, viver, morrer, viver, para renascer. Comece pelo começo, nascer, viver, morrer, viver, para renascer. Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Na segunda temporada da série de estudos Comece pelo Começo, da Federação Espírita do Estado de Goiás. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma noite, mais uma vez, enchendo os nossos corações de alegria,
reunidos no estudo do Evangelho. Antes, então, de passar aí a palavra para os meus irmãos, vou fazer a minha audiodescrição, como sempre temos feito aqui, de modo que todos que estão nos acompanhando possam nos acompanhar, tanto com os olhos físicos, tanto com o coração. Então, meu nome é Carla de Paiva, eu sou uma mulher, eu sou jovem, eu tenho a pele morena, eu tenho os cabelos escuros, lisos, longos, eles estão presos hoje. Eu estou usando uma camisa verde, estou sentada, atrás de mim tem uma parede lisa, não tem nada nela, de cor clara, e estou com o coração cheio de alegria por estar com vocês na noite de hoje. Boa noite, Carla, boa noite, Rafael, boa noite a todos vocês que nos assistem aqui nessa maravilhosa live, nas lives Comece pelo Começo, essa série de lives que tem trazido muito consolo, muito estudo. A doutrina espírita, através do Pentateuco, Revista Espírita, também do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, para todos vocês. Nós juntinho, formando a família FEEGOFlix. Que carinho, que alegria estar aqui com vocês. Assim como a Carla utilizou desse recurso de acessibilidade, que é a audiodescrição, também me apresentarei. Meu nome é Jefferson Cunha, sou homem, jovem, de pele clara, cabelos e olhos escuros. Hoje, para combinar com a Carla, visto também uma blusa verde, né, uma camiseta aqui verde. Ao meu fundo a gente tem uma parede branca, uma porta, um estante com alguns livros, uns colecionáveis, e o coração cheio de alegria por estar aqui junto de cada um de vocês. Que alegria poder compartilhar esses momentos. Boa noite, Rafael. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Carla. Boa noite, família FEEGOFlix. Eu já vou vendo os nomes correndo aqui do lado. O coração já vai batendo mais forte. Que alegria retornar para o nosso estudo de domingo do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse espaço que a Federação Espírita do Estado de Goiás nos concedeu. Eu sou Rafael Siqueira, sou um jovem aí de 41 anos, cada vez mais careca. Quando eu corto os cabelos, então, avulta ainda mais. Mas, Jefferson, quando eu vejo a beleza da calvície do professor Tassir, eu penso, quem será que, eu, ficando mais velho, eu chego na calvície dele, mas também chego na sabedoria? Eu acho que faltam algumas encarnações para isso, mas na calvície eu acho que eu vou chegar. Tem os olhos negros, um sorriso sempre aberto, porque quem está no mundo é espírita, tem Jesus como mestre, tem que sempre estar sorrindo. Tem ao meu fundo aqui uma parede branca com algumas plantas, e hoje trago na camisa Cora Coralina, do estado de Goiás. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Trazendo aí o coração cheio de alegria por estar com vocês mais uma vez. Daniele, tenho orado pela sua filha e tenho orado por todos nós, porque o membro de uma família sempre ora por todos que fazem parte da família. É isso aí, vocês que estão nos assistindo já podem começar a curtir, comentar aí no bate-papo. O pessoal já está comentando, né? Porque vocês são a nossa família, essa família maravilhosa que a gente está junto sempre, estudando e evoluindo juntos, lapidando o nosso coração, nos tornando pessoas melhores. Eu, Carla, Rafael e vocês, cada um que estão aí conosco, nos dando esse carinho maravilhoso da presença, não é mesmo, Carla? Com certeza. E aproveitando então esse momento, nós agradecemos aos nossos parceiros de transmissão. Sabemos aqui que a nossa live está sendo transmitida no canal da Federação Espírita do Estado de Goiás e dos nossos parceiros, os quais nós agradecemos imensamente, porque estamos juntos, né, unindo aí esforços para levar a mensagem a mais e mais corações. Então, estamos aí transmitindo para o canal do Facebook da FEEGO e da Livraria FEEGO, canal no YouTube da Rede Amigo Espírita, TV CERJ, TV Goiás Espírita e também canal do YouTube da FEEGO. Então, muito obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando por cada um desses canais. Lembrem-se, meus amigos, minhas amigas, de se inscreverem nos canais aí onde vocês estão nos assistindo, que vocês estão nos acompanhando. Inscrevam-se, ativem aí o sininho para receberem notificações sempre que for começar uma live com um estudo bacana, como que a gente está tendo aqui, tantos outros que são transmitidos aí nos canais dos nossos amigos parceiros, né? E lembre-se também de curtir e compartilhar com seus amigos e amigas, não é mesmo, Jefferson?
Isso, se você tem alguém que você ama bastante, manda o link dessa live de hoje para ela. Porque eu tenho certeza que quanto mais corações a gente alcançar, muito mais luz a gente vai acumular para esse nosso grupo maravilhoso da Fé EgoFlix. E nós estamos estudando as obras, né? O Pentateuco da Doutrina Espírita, a Revista Espírita, também o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E, Carla, pessoal que quer essas obras, como que eles fazem para acompanhar junto com a gente? Porque muitos aqui já sabem, outros estão chegando pela primeira vez. É verdade. Para quem está chegando aqui e ainda não está sabendo, nós estamos aqui, como o Jefferson falou hoje, no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ao longo da semana, né? De domingo a sexta-feira, sempre com os estudos às 21h30. E nós estamos utilizando da tradução de Guilom Ribeiro, a qual vocês encontram para download gratuito no site da Federação Espírita do Estado de Goiás e também no site da FEB. Então, vocês podem aí fazer o download, acompanhar, né? Ter aí sempre a mão no tablet, no celular, no computador, quem gosta dessas leituras através do download, gratuitamente vocês conseguem fazer. Mas tem aquele pessoal que gosta do livro físico, né? Que gosta de fazer uma anotaçãozinha ali. Como é que faz esse pessoal, Jefferson? Para quem adora livro que nem eu, gosta do cheiro de abrir um livro, da magia de viajar nas linhas e nas páginas, livraria.feego.org.br. Você entra, vai se maravilhar com a coletânea de livros que tem disponíveis para você comprar, e você recebe no conforto da sua casa, com a segurança. Também você pode visitar a livraria fisicamente, está funcionando, seguindo todos os protocolos de saúde, de proteção contra o novo coronavírus, e você pode visitar a livraria e ter recomendação de livro, pode experimentar alguns livros ali, até uma leiturinha, para poder saber, não, será que esse aqui é o que eu quero, será que eu quero outro? Porque quem vai lá fica tão maravilhado que quer levar todos, não é mesmo, Carla? É isso aí, Jefferson, eu sou uma dessas que sempre sai de lá com mais de um exemplar. Mas é maravilhoso, gente, não perca. Quem estiver em Goiânia, dê uma passadinha lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, né? Um ambiente muito acolhedor, cheio de obras maravilhosas, então venham, conheçam. Mas vamos então, né, passando... tem um recadinho aí, Eu só queria ler esse recado antes da prece, Rafael, o professor Otacílio falando, né, que quando nos encontrarmos no mundo espiritual, que a gente vai saber de verdade, né, a gente não pode avaliar o livro pela capa, já dando um pequeno esquentadinho no conteúdo da noite. Obrigado pela sua presença, professor Otacílio. E eu quero, Carla e Jefferson, antes da Carla fazer a nossa prece, posso quebrar o protocolo? Pode, à vontade. Nós estamos em família, ambiente da gente quebrar o protocolo e se propor a coisas novas, porque quando a gente se propõe a coisas novas, a gente ganha um dinamismo diferente. O nosso tema da semana passada foi Bem-aventurados os misericordiosos, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso tema de hoje, a nossa Lili já disse, é desafiador, amai os vossos inimigos. Então eu quero que vocês pensem naquela pessoa. E quando eu disse naquela, vocês já pensaram, já sabem quem é essa pessoa. E nós vamos pensar de uma forma diferente hoje. Porque nós não vamos pensar com raiva. Nós vamos pensar que ela é uma filha de Deus ou um filho de Deus. Que a gente pode, se não consegue se aproximar ainda, nós vamos vibrar positivamente na noite de hoje. Mandar as nossas melhores energias e tentar ressignificar esse sentimento. Nós estamos aqui hoje para estudar essa proposta de amar. Amar o inimigo não é se aproximar e ter o mesmo amor que eu tenho pela Carla, pelo Jefferson, mas é renunciar à vingança. É não devolver o mal com o bem. Então vamos guardar o nome dessa pessoa na nossa cabeça. Não precisam dizer, tá, gente? Não vamos virar aqui a pessoa trazer a sua intimidade. Mas eu quero que vocês, pensando, nós, ao decorrer da live, possamos mandar vibrações positivas e conseguir ir metamorfoseando essa raiva no pensamento e no sentimento do perdão. Será que a gente consegue? Eu acho que sim. Vamos à nossa prece, Carla? Vamos. Então, nesse instante, eu convido a todos, nesse momento, quem se sentir à vontade, pode fechar os olhos. Elevemos, então, o nosso pensamento até o alto, agradecendo ao Mestre Jesus, toda a espiritualidade amiga, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para o estudo do seu Evangelho. Agradecemos, Mestre Jesus,
pela sua infinita bondade, por nos ter trazido tantos ensinos maravilhosos através do Espiritismo, através de sua passagem também aqui sobre a Terra, Mestre. Que nós possamos seguir os seus passos, seguir as suas pegadas, caminharmos em busca da paz, trabalhando o perdão, o amor ao nosso próximo, possamos trabalhar o desprendimento e possamos seguir juntos, unidos, conforme o Senhor nos ensinou, em uma verdadeira fraternidade, caminhando então para a paz. Muito obrigada, que o Senhor possa abençoar mais essa noite de estudo. Derrame as suas bênçãos sobre os lares de todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando. Muito obrigada e permaneça conosco. Que assim seja. Meninos, não vão embora. Vamos ficar os 3 hoje para a gente poder conversar aí com a nossa família. Porque um dia, uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou-me no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao final do dia, eu sei que eu morreria muito mais feliz. Eu acho que o Padre Zezinho, que compôs essa música, leu o Livro dos Espíritos. Porque a definição de Jesus e da nossa proposta de viver aqui na Terra é perfeita. Se nós andarmos como Jesus, vivermos como Jesus, amarmos como Jesus, nós seremos felizes. E nós morreremos muito mais felizes. Esse morrer aí quer dizer, nós retornaremos para o verdadeiro lar, que é a pátria espiritual, muito mais feliz. A nossa proposta da noite de hoje é amar os nossos inimigos. E vejam, amar como Jesus amou. E como Jesus amou? Porque o amor a Deus e o amor ao próximo está no Velho Testamento. Isso já foi ensinado por Moisés. Quando a gente volve ao texto do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, lá está escrito: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o seu pensamento, de todo o seu sentimento. Quando a gente volve ao texto do Levítico, capítulo 19, versículo 18, Moisés escreve: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus ensinou de diferente, então? Se Moisés já havia falado desse amor a Deus, desse amor ao próximo, Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos. As pessoas que pensam diferente de nós, que votam diferente de nós, as pessoas que têm uma vida que às vezes nos agride, nos aponta o dedo em riste, e isso está consignado no texto de Mateus, dentro do Sermão do Monte, no capítulo 5, versículos 43 e 44. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o vosso inimigo. Mas eu, porém, vos digo: amai o vosso inimigo. Bendizei aqueles que vos maldizem e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Ou seja, diferente de Moisés, das tradições antigas, do Midrash, que eram as interpretações dos rabinos, Jesus nos pede, nos recomenda amar os nossos inimigos. E aí eu quero começar um bate-papo com vocês, meninos. Quem são os nossos inimigos? Será que é fácil amar os nossos inimigos, Jefferson? Com certeza não é uma tarefa fácil. Porque quando na lei de Deus, cunhada lá por Moisés na pedra, que precisamos amar a Deus e amar o nosso próximo, é mais fácil interpretarmos o nosso próximo mais perto, os de casa, os nossos amigos, aqueles que nos querem bem. Mas aí Jesus vem e nos diz que aqueles que fazem o mal também amam os que são próximos deles. Que aqueles que são meus inimigos amam os amigos deles, amam os familiares deles. Então, como eu posso ser mais evoluído, de coração mais puro do que aquele que para mim fez mal, se eu faço o mesmo que ele? Porque amar o próximo é fácil. E aí vem Jesus nos pedindo que amemos os nossos inimigos. Uma tarefa muito difícil, porque ainda necessitamos provar quem é o mais forte, provar quem tem razão,
Precisamos ter a última palavra na discussão. Precisamos nos mostrar pessoas de força, de mais ríspidas, que controlamos a vida dos outros, que temos poder. E aí, nessas relações de mostra quem tem mais poder, quem manda mais, quem é o mais forte, vamos acumulando pessoas, acumulando almas que consideramos ou inimigos ou desafetos. Amá-los é muito difícil. Olha aqui o comentário do nosso amigo Paulo Moraes. Se perdoar de coração um inimigo já é difícil, que dirá amá-los? E a questão é justamente essa, né? Como vocês colocaram aí, a gente está dizendo aqui amar, o amor, né? A gente fala, nossa, uma coisa tão maravilhosa, um sentimento tão maravilhoso, mas para os nossos próximos, né? Eu vou amar Jefferson, vou amar Rafael, vou amar nossos irmãos e irmãs aqui que já são a família Fegoflix, mas e aquele, né, que pisa no meu calo, aquele que nos perturba? Acho que foi a Daniela que falou semana passada do vizinho, né? Então, assim, e aí, né? Perdoar, Paulo traz aqui para nós. Se perdoar já é difícil, imagine amar, né? Como fazer isso, né? Como desenvolver esse sentimento? Será que a gente consegue? Será que é possível? Será que é difícil? E aí, meus amigos? Ô, Carla, tem um detalhe muito maior que no comentário do Paulo a gente pode florear, porque a gente tem irmãos dentro de casa, e às vezes a gente briga, somente quando criança, porque um queria uma coisa, o outro não queria aquilo, e a mãe da gente fala assim, ó, enquanto não pedir perdão, não se abraçar, não vai sair daí. E a gente ficava meia hora, uma hora, às vezes, lá no cantinho do castigo, porque não conseguia pedir perdão para o nosso irmão, que nasceu dentro da própria casa e que a gente ama e quer bem. Imagina aquele que é o irmão em Cristo, mas que aqui na Terra nasceu longe. É verdade. Jefferson e Carla, a gente pensa muitas vezes que amar o nosso inimigo é gostar do mesmo jeito. Eu, por exemplo, tenho aqui em casa uma filhota de 3 anos, Clara, que é a luz dos meus dias. Pessoal, amar o meu inimigo, eu não vou amar do mesmo jeito que eu amo a minha filha, que eu amo a minha mãe, que eu amo o meu pai. E o próprio Livro dos Espíritos, na questão 887, que eu deixo como sugestão de leitura, e o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que nós estamos estudando, que é o capítulo 12, nos diz o que é amar o nosso inimigo. Quando Kardec escreve de uma forma magistral, que eu peço permissão para fazer uma leitura. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do que se eu bater ao contato de um amigo. Olha a beleza disso. O meu coração bate diferente quando eu estou com a Carla, com o Jefferson, com a minha filha, do que quando eu estou com aquela pessoa que me xinga, que me agride, aquela pessoa que me quer mal. E vamos continuar? Isso está lá no, como eu já disse, no capítulo 12, no item 3. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, porque a pessoa pode me agredir, mas eu não preciso ter ódio dela. Eu não preciso me vingar dela. É não guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar, com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando a ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Eu acho que assim fica mais fácil, fica um pouco mais fácil. Porque, em verdade, eu não vou amar da forma como vocês estão pensando, como nós muitas vezes pensamos. Esse amor é renunciar à vingança, é devolver o mal com o bem, é não desejar mal para aquela pessoa. Então, dentro dessa proposta, será que a gente consegue agora, Jefferson? Eu acredito que sim, porque o Evangelho continua aí falando assim, ó, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Imagina eu pegar alguém que roubou algo da minha casa. Ele furtou a minha casa. Aí eu falo, não, eu tô te perdoando, te perdoo, coloco ele dentro da minha casa para morar lá. Será que ele não vai voltar? É claro que as pessoas podem se redimir,
elas podem mudar os seus atos. Mas eu coloco ele dentro da minha casa, será que não seria um pouco de ingenuidade? Ou pegar aquela pessoa que me deu uma facada. Nós nos desentendemos, ele me deu uma facada. E aí eu vou dormir do lado dele. Seria um pouco de ingenuidade da minha parte, falta de defesa, falta de prezar para minha própria vida. Mas quando eu me proponho a amar aquele inimigo, não quer dizer que eu tenho que ter paixão por ele. Não é esse amor que a gente tem o costume, porque quando diz que ainda que eu falasse a língua dos anjos e soubesse todas as profecias, sem amor ou sem a caridade eu nunca seria. Rafael já falou disso aqui, Elahá já falou disso aqui, que a palavra amor e caridade nas linguagens mais antigas podem ser consideradas iguais, porque é isso que Jesus nos pede. Eu não preciso me apaixonar pelo meu inimigo, mas eu preciso perdoar ele e amá-lo, ter caridade para com ele. Olha o questionamento que a Lívia traz. Não odiar já é um começo, certo? É um começo maravilhoso. Não odiar meu inimigo já é um passo da solução do problema. Porque quando eu estou odiando, eu estou alimentando aqui dentro da cachola, no meu cérebro, pensamentos negativos que vão se convertendo em hormônios que depedram o nosso organismo, nossa saúde, e nos levam a condições de doenças psicológicas ou mesmo doenças físicas. Quando eu quero perdoar, não odiando, eu já estou começando a me curar. E quando eu perdoo, de fato, e aquilo deixa de fazer sentido para mim, aquele ódio não existe mais, aquela questão que passou serviu de aprendizado, mas não mais me tem reflexo. Ali, eu estou me libertando. O que o outro vai fazer, se ele vai se redimir, se ele vai mudar de vida, é responsabilidade dele. É mérito ou débito da encarnação dele. Mas da minha, eu já fiz minha parte, que eu me perdoei e perdoei o outro, né? E caso tenha sido eu o que fiz o erro, o pedir perdão também liberta, porque se o outro vai me perdoar, responsabilidade dele. Mas quando eu peço perdão de coração, eu estou me libertando. Porque ter inimigos não é um problema. Ter inimigo eu posso ter 1 milhão, mas ser o inimigo, aí é um problema muito grande. E também condicionar, não é mesmo, Carla? Assim, eu te perdoo, Carla, mas não passa mais na minha porta. Quantas vezes a gente não faz isso, né? Será que isso é perdão, né? Será? Então, até o nosso amigo Marcos de Carvalho trouxe aqui. Não desejar o mal, não torcer pelo mal da pessoa. E a Maria Diná traz aqui, né? O que o Evangelho nos traz, né? Retribuir o mal com o bem. Todo aquele mal que nos for feito, que a gente possa retribuir com o bem. Mas como, né, Jefferson acabou de dizer para nós, às vezes a gente não consegue retribuir exatamente, alguém me fez alguma coisa muito grave, ou que eu considere muito grave, né? Como é que eu vou retribuir o mal com o bem? Eu não consigo, eu tenho dificuldade. Que tal uma prece? Né? Você não consegue fazer alguma coisa grandiosa por aquela pessoa, mas que é bem maior do que uma prece? Não é isso, Rafael? Excelente. Tá vendo porque eu gosto de conversar com vocês? Olha que fala rica, olha como a Carla fala bem, olha como o Jefferson, ele vai adentrando com essas palavras no nosso íntimo, nos fazendo refletir. Veja, você está sendo elogiado aí, Jefferson. Tem pessoas que já estão elogiando a sua fala. E são os olhos desse pessoal aí, viu, Rafael? Não sou nem metade do que estão falando. Quando conversamos nós três, eu acho que fica dinâmico, as pessoas vão interagindo, e eu quero agora fazer uma outra pergunta, porque nós conhecemos os inimigos, que são aquelas pessoas que a gente briga, que são aquelas pessoas que a gente fala alto, a pessoa retruca, é quase aquele inimigo das vias de fato. Mas será que inimigos são apenas aqueles das vias de fato? Eu quero trazer para uma contextualização do nosso social dos dias atuais. Como que anda a nossa sociedade? Porque nós estamos expandindo o conceito de inimigo. Porque ao observarmos os dias de hoje, nós estamos considerando inimigo quem pensa diferente de nós. Porque vejam, se eu voto num flanco, que seja a direita, que seja a esquerda, se a outra pessoa vota diferente de mim, eu começo a digladiar com essa pessoa. Muitas vezes utilizando as redes sociais, o WhatsApp, outros meios, porque eu acho que aquela pessoa não tem o direito de votar em quem ela quer.
Muitas vezes eu considero o meu inimigo porque a pessoa tem uma proposta religiosa diferente da minha. E nós sabemos que religião é uma proposta de conduta, me tornar uma pessoa melhor. E eu começo a achar que a minha crença é melhor do que a outra pessoa e me torno inimigo daquela pessoa. Outras tantas vezes nós consideramos inimigos porque a pessoa está numa condição social diferente da nossa. Então tem aquelas pessoas que estão numa condição social melhor e começam a achar que as outras que estão numa comunidade, numa situação mais precária, são pessoas ruins, são pessoas que vão fazer o mal, são traficantes. Olha como a gente precisa remodelar esse significado de inimigo nos mais variados aspectos e aprender a amar, estabelecer pontes que nos levam às outras pessoas, respeitar a outra pessoa por aquilo que ela é, pelo ser humano, pelo Filho de Deus que ela representa. Você concorda, Jefferson? Concordo em número e gênero, grau. Porque nós vivemos na sociedade. Costumes são típicos de qualquer grupo social. Quem estava com a gente ontem na live do Café com Kardec, viu a gente falar do ethos, do costume social de certo povo. Então teve uma época que o pessoal andava pelado. Era normal, porque não tinha vestes. Mas a gente foi se socializando e começou a cobrir o corpo. Hoje, se eu sair pelado na rua, eu vou ser taxado de ou maluco, ou vou estar descumprindo a lei, porque isso está no Código Civil. É um exemplo bem esdrúxulo, mas que faz a gente pensar o seguinte: nós vivemos novos tempos. A tecnologia nos últimos 10 anos deu saltos muito grandes. Esses últimos 2 anos, 2020 e 2021, em virtude da pandemia do novo coronavírus, fomos obrigados a nos essa palavra nem existe, mas estou inventando, a nos tecnologizar, a tornar tecnológico a nossa vida ao passo gigante que a gente nem imaginava. Porque os nossos filhos foram obrigados a estudar de casa. A gente nunca pensou que o nosso filho por exemplo, o Rafael está com uma filha de 3 anos. O pessoal que tem filho de 4, 5 anos que já está aí no início da alfabetização, vocês imaginavam que eles iam estudar EAD? Porque quem já fez faculdade, pós-graduação, já viu esse tipo de ensino. Mas para as criancinhas, a vida vai mudando e a tecnologia está aí para nos ajudar. Mas do mesmo jeito que lá atrás, a química e a física veio para ajudar, tem pessoas com pensamentos muito negativos, porque esse é o nosso livre-arbítrio. Então começam a usar este bem precioso que é a tecnologia para polarizar pensamentos. Então, se uma pessoa vai lá, igual a gente está fazendo uma live aqui, e talvez venha aqui alguém que não gosta de alguma coisa que a gente falou, em vez dessa pessoa nos procurar e falar assim, vamos trocar ideias para que a gente possa evoluir juntos, porque o meu ponto de vista com o seu ponto de vista, quando somados, a gente tem crescimento, isso é ciência. Em vez dele fazer isso, ele vai se juntar com uma rodinha de outros desconhecidos, se aproveitando do anonimato, e vai começar a descascar a abobrinha para cima da gente. Porque a internet deu essa facilidade. Ao invés da gente usar ela para o bem, igual a gente está fazendo aqui, fazendo uma live, ou para ver nossos avós que ficaram longe por causa da pandemia. Então, tem tanto avô que não conseguiu ver o neto que nasceu esse ano, e aí a tecnologia do celular permitiu através de chamadas de vídeo. E não, algumas pessoas acabam indo lá para tornar intrigas, fazendo inimizades com quem elas nem conhecem. Sobretudo as figuras públicas. Constantemente, comediantes são pegados aí para exemplo, e aí começa aquele tanto de haters, esse é o nome que a juventude hoje usa para isso, e hater políticos. E stalker. Haters e stalker, justamente. E todos nós que estamos de cara limpa na internet, estamos sujeitos a esse tipo de inimizade. Talvez eu, Rafael e Carla, temos inimigos que a gente nem conhece, que vieram aqui um dia, escutou algo que a gente falou, não gostou, e hoje está lá vibrando negativo. A questão é que nós somos grandes antenas. Somos seres de energia. E até eu queria aproveitar e trazer aqui a pergunta do nosso amigo Daniel Rosa de Jesus, que ele vem falar dessa questão de energia. Posso ou você quer falar alguma coisa antes, Carlinha? Não, eu vou trazer uma outra vertente. Vamos trazer a pergunta do Daniel primeiro. Tá bom. Olha para vocês verem. Ó. Compreender a assimilação de fluidos compatíveis melhoraria os vínculos em que o cultivo da simpatia gere a empatia, que é se colocar no lugar do outro.
diluindo a impressão da aversão por antipatia a que se considere um inimigo. Nós somos grandes antenas. Transmitimos e captamos energia. Então, quando eu tô vibrando energia ruim, tô vibrando pra Carla. Nossa, tomara que a Carla tenha um treco. E aí a Carla começa, nossa, tomara que o Jefferson tropece no chão e caia de cara. E nós dois estamos vibrando energia negativa um pelo outro, porque é isso que os inimigos fazem. Um vibra de um lado e o outro vibra do outro. O que acontece? Nossas energias se chocam no meio do caminho e voltam ainda mais fortes para nos fazer mal. A nossa própria energia. Não é a da Carla que me atinge, é a minha que vai lá, bate com a dela, ganha força e volta para mim mesmo. E a dela que vai, bate força e ganha de volta. Aí aqui eu quero trazer o comentário dos nossos amigos, né? Sim. O Juraci Passos e a Patrícia de Rois trouxeram, né? Que nosso primeiro inimigo somos nós mesmos, né? Vocês trouxeram aí algumas outras vertentes, né? Rafael nos perguntou quem são esses inimigos, e eles trazem aqui também essa questão, né? De que nós também, por vezes, né, podemos estar aí agindo como nossos inimigos, e você trouxe muito bem essa questão aí da vibração. Quando eu vou vibrar ali, esse exemplo seu aí, para o Jefferson tropeçar e cair, a vibração ruim saiu de mim. Então, eu fui a primeira atingida por essa vibração ruim, né? Então, olha a importância, a grandiosidade dessa questão, né? Eu estou pensando no meu inimigo, estou emanando alguma coisa ruim para ele, gente, isso está partindo de mim. Olha o tanto que a gente tem que se importar com isso, né? Pensar, a gente está falando de a internet traz muita facilidade, mas também torna, né? As pessoas parecem que têm maior liberdade para poder dizer o que querem, desagradar e maltratar, enfim, né? Fazerem muitas coisas ruins, mas a partir do momento que eu estou ali, sentei, vou aqui no meu computador digitar alguma coisa ruim para falar mal de alguém, eu estou pensando, aquilo ali está gerando alguma coisa ruim para mim mesma, né? Então, que a gente possa pensar em nós também. Estamos falando do nosso próximo, mas também de nós. Quem é o próximo mais próximo sou eu. Eu estou convivendo ali comigo o dia inteiro. Será que eu estou tendo pensamentos bons? Eu estou tendo pensamentos ruins? Então, realmente, a gente tem que se atentar para essa questão também, né? Carla, que maravilha da sua resposta, porque quando o Rafael nos pergunta quem são de fato nossos inimigos, o maior somos nós mesmos. Olha que maravilha o comentário. Existe até uma proposição da Joana de Ângeles: se queres conhecer o seu grande inimigo, basta que olhes no espelho. Porque somos nós que nos prejudicamos. Somos nós os grandes responsáveis por tudo que nos acontecemos. E agora eu quero puxar aquela provocação que eu fiz lá no início. Meus amigos que estão nos acompanhando aí pelo nosso chat, pensaram na pessoa? Será que a gente consegue mandar boas vibrações, sabendo que eu não vou conseguir amar da forma que eu amo os meus amigos, mas eu posso renunciar à vingança, devolver o mal com o bem, entender que aquela pessoa é um filho de Deus, que quando ela me agrediu, ela não estava num bom momento. E para que a gente possa ir reforçando esse trabalho que nós estamos fazendo nessa live, eu quero contar para vocês uma história. Posso, Jefferson? Posso, Carlos? Claro. A gente fala da nossa intimidade, mas não é para fazer autobiografia. É porque histórias da pessoalidade às vezes servem para outras pessoas. Eu sempre tive muita dificuldade com meu pai. Até mesmo porque o meu pai, quando eu era bem jovem, ele se tornou alcoólatra. E o alcoolismo minou as suas resistências orgânicas, prejudicou o seu casamento com a minha mãe. Ele não tinha um bom relacionamento nem comigo, nem com a minha irmã, nós somos 2 irmãos, e eu sempre vivi meio que as turras com meu pai, porque meu pai falava de um jeito, eu queria fazer do outro. Porque o meu pai ia numa direção, eu queria ir na outra direção. Todo filho tem como exemplo o próprio pai. E eu falava quando eu era criança, eu quero ser a antítese do meu pai. Percebam aí qual era a minha aversão ao pai. E nós sabemos, pelos estudos do Espiritismo, que Deus nos coloca junto no grupo de uma família para que a gente possa se reajustar. E é um episódio muito bonito desse relacionamento nosso, que em 2016 eu realizei um grande sonho, Carla e Jefferson. Eu visitei a Terra Santa. Conheci Israel pela primeira vez. E eu cheguei para meu pai e disse: papai, vou a Israel. Você quer que eu traga alguma coisa de lá para você? E ele me respondeu do seguinte jeito: traga uma bandeirinha da Palestina para mim. Olha o que ele me pediu. Eu falei: meu pai, você quer que eu vá a Israel e traga uma bandeirinha da Palestina? É, meu filho, é isso que eu quero. Você sabe a dificuldade que é isso, né? Eu vou ter que sair de Israel, entrar na autoridade palestina, comprar uma bandeira e torcer
para ninguém na fronteira não me parar, não abrir minhas bolsas. Porque se abrir, eu tô frito, papai. É isso mesmo que você quer? Bom, você me perguntou o presente, eu respondi, eu quero uma bandeira da Palestina. E eu fui. E fiquei enternecido com o mar da Galileia. Cheguei até, gente, saí um pouco da excursão, desci lá embaixo, molhei o pé, joguei água no rosto, naqueles lugares por onde Jesus passou. Mas um lugar em especial, talvez por remontar antigas existências minhas, foi o Muro das Lamentações, que para o judeu não é das Lamentações, é o Muro Ocidental. Eu coloquei o kippar, aquele solidel, porque para entrar ali no muro a gente precisa de colocar o kippar. E quando me aproximei daquele muro, era uma profusão de emoções, e quando eu vi, eu já estava orando tal qual um judeu. Porque o judeu, ele ora fazendo uma espécie de movimento. Vai para trás, vai para frente, e eu já estava praticamente cantando igual a eles, naquela reverência a Jeová. Mas levei a bandeirinha para o meu pai. Graças a Deus, não me pararam na fronteira, não me pararam no aeroporto, e quando eu cheguei no Brasil, eu levei para o meu pai a bandeira da autoridade palestina. E entreguei. Ele abriu um sorriso, de orelha a orelha, como a gente diz em Itapiruna, e os olhos começaram a marejar. Eu falei, pai, uma bandeira da Palestina, os seus olhos estão marejando? Meu filho, é um povo muito surrado. É um povo de quem foi tudo tirado. E eu pensando na minha cabeça, meu pai ama os terroristas. Olha como a gente é preconceituoso. Porque não tem terrorista lá. Eu me comuniquei muitas vezes com as mulheres muçulmanas e falava com elas, salam aleikum, e elas, aleikum é salam, porque os preconceitos estão na nossa cabeça, e eu percebi que o meu pai adorava aquele povo. E percebi igualmente que eu estava no sentido contrário, que eu adorava os judeus. E me dei conta que nós éramos inimigos de vidas passadas, que Deus colocou um judeu e um árabe dentro da mesma família para que nós pudéssemos ressignificar os nossos passos. E hoje vocês se dão conta porque que eu gosto tanto do Elahá, porque é judeu, do Álvaro Mordecai, porque é judeu. E o fato é que passou-se os tempos, o meu pai entrou para os Alcoólicos Anônimos. E eu ajudei meu pai durante todo esse período. Visitei os Alcoólicos Anônimos e hoje o meu pai chega e diz para mim assim, meu filho, se não fosse você eu não conseguiria. Falei, meu pai, você se ajudou, você se amou, se perdoou, e eu fui só um instrumento para que nós pudéssemos nos rearranjar. Hoje ele já diz assim para mim, Carla, eu te amo, meu filho, você sabe disso. E eu falo para ele, meu pai, eu também te amo. É o mesmo pai que eu passei a vida inteira questionando. É o mesmo pai que uma vez ele chegou em casa no auge da embriaguez, deparou-se numa janela e aquela voz interna, já está embriagado, vai lá e empurra, porque vai ser menos um problema na sua vida. E eu pensei, não, é meu pai, não posso fazer isso. Ainda não era espírita, mas já tinha essa consciência. E depois de tantos anos convivendo junto, depois de tantas turras, mas de tanto ajuda mútua, hoje nós estamos aí, pai e filho, nos respeitando, mas sobretudo nos amando. Porque nós nos damos conta que quando a gente investe naquele que a gente considera um inimigo, quando a gente para de devolver o murro com outro murro, deixa de colocar cada vez mais combustível na fogueira, a gente vai amainando os relacionamentos. E onde existiam pontas, a gente vai percebendo que os abraços se fazem possíveis. Então, meus amigos, num primeiro momento, a gente não vai conseguir amar da mesma forma, mas a gente vai acerenar o coração e pensar na outra pessoa como um filho de Deus, como alguém que está no meu caminho para que eu possa crescer, me reajustar, ressignificar os meus passos. A gente vai fazer uma curva de empatia para entender por que ela agiu daquela forma. E vai procurando trabalhar os nossos sentimentos, da desculpa para o perdão, do perdão para o amor. Leva tempo, mas isso é um investimento. Tal qual quando a gente joga uma semente no solo. Primeiro ela é uma semente, depois ela vira uma árvore frondosa, até dar frutos. Vamos começar o nosso investimento hoje, porque quem vai ganhar não são os nossos inimigos. Quem vai ganhar somos nós. A nossa libertação, a nossa saúde, a nossa vitória, e vem um prêmio de plus. Aquele que é o inimigo passa a ser um amigo. Muito lindo seu comentário, o pessoal está, né, seu depoimento, né, o pessoal está comentando aqui, Rafael, agradecendo realmente e feliz aqui porque vocês se reconciliaram. Mas às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Pode ser que a gente tenha sofrido muito,
né, houve algum tipo de violência, a pessoa tem dificuldade até de chegar perto daquela pessoa, não consegue nem envolver bons pensamentos, né, para aquela pessoa. E a gente sabe que ainda assim é preciso, né, trabalhar, buscar a possibilidade de se amar esse inimigo, né, de se perdoar e principalmente de amar esse inimigo. Mas aí, meus irmãos, nessas situações extremamente difíceis, não que a situação de Rafael não tenha sido, porque com certeza deve ter sido uma situação, né, muito sofrida, conviver com um pai nessas circunstâncias, mas tem pessoas que passaram por agressões fortíssimas, né, por convivências dificultosas. Como funciona, gente? Como agir? Como esses irmãos e irmãs podem, né, desenvolver esse amor aí aos inimigos? Ô, Carla e Rafael, primeiramente, tem muita gente nos assistindo que sentem essas dores, que tem essa dificuldade no coração de ter que lembrar de situações muito desagradáveis. Porque talvez o outro nos fez um mal físico ou psicológico muito grande. Imagina para alguém, porque tem aquela história de que quem bate esquece, mas quem apanha sempre lembra. Imagine para alguém que sofreu violência doméstica, para alguém que foi vítima de abuso sexual. Poder lembrar dessas situações, ter que lembrar dessas situações, na verdade, é revivê-las todos os dias. Rafael é estudante de psicologia. Ele vai saber falar disso muito melhor do que eu. Eu sou estudante de comportamento, de gestão de pessoas. E me aventurei por estudar esses caminhos psicológicos, até para entender, de fato, as nossas atitudes e ações. Mas se tem uma coisa que o Espiritismo nos ensina, porque a visão da vida futura, a visão de que somos imortais, ela de uma certa forma nos dá um senso de justiça, porque remonta à justiça divina. Porque somos seres em evolução que temos o livre-arbítrio e no passado cometemos muitos erros. Aqui nos é dada a dádiva de esquecê-los para não nos envergonharmos e podermos, de fato, trabalhar em prol do próximo. Mas o ódio, esse sentimento tão triste que a gente vai acumulando dentro da gente, ele nos aprisiona. Ele nos aprisiona de certa forma que ele começa a nos adoecer, que ele nos enjaula. A pessoa que vai ficando depressiva por ir acumulando sensações ruins, ela tem o próprio cantinho aonde ela vai todos os dias para se desabar. Isso é estar aprisionado. E só é possível se libertar com aquilo que Jesus nos ensinou, que é o amor. Jesus resumiu 10 mandamentos, resumiu toda a lei divina, resumiu tudo na palavra amor. Nessa palavra semelhante à caridade, como a gente já falou aqui, que não tem a ver com paixões, tem a ver com ser caridoso. E eu acredito que esse seja o primeiro passo da libertação, porque a caridade vai nos libertando. Então, para que a gente possa vencer essas sensações que vai nos causando mal, eu tenho que deixar um pouco de pensar no outro que me fez o mal, no mal que ele me fez, e pensar em mim mesmo. Porque talvez o outro realmente não mereça o meu perdão. Mas eu mereço. Eu mereço estar liberto. Eu mereço não sofrer mais essa situação todos os dias. Já basta aquilo que ele me fez. E no momento que eu me prostro a perdoá-lo, eu não estou de fato nenhum colocando ele dentro da minha casa. Não estou trazendo ele para o meu convívio. Olha, a Daniele nos pergunta isso, mas não é porque eu perdoei uma falta, uma ofensa, que eu sou obrigado a conviver com ela, não. E realmente, eu preciso perdoar de coração, para que aquilo não mais tenha efeito sobre mim. Porque quando eu perdoo, falando, eu te perdoo, mas não passa da minha porta, todas as vezes que eu ver aquela pessoa, eu vou sentir de novo. Mas quando eu perdoo de coração e aquilo não mais me atinge, naquele dia eu me libertei, o amor liberta. Quer voltar aqui com o Rafael, por exemplo? Se eu quiser voltar aqui com o Rafael toda a encarnação, é só eu começar a odiar ele hoje. Porque toda vez que nós chegar de lá, fala assim, vocês dois têm um débito. E tá acumulando, volta lá de novo. Quer ficar livre? Começa a amar. Porque aí quando eu chegar de lá, vai falar assim, você não precisa voltar com o Rafael. Eu falo, mas eu quero. Eu quero voltar com ele porque ele me ajudou muito na encarnação, eu amo muito ele. Aí eu vou estar livre.
Eu vou estar liberto de um mal que está fazendo mal é para mim. Porque a pessoa que me fez o mal, ela só vai sentir que ela está fazendo mal e que ela me fez o mal quando tocar no coração dela. E talvez isso não aconteça aqui, talvez isso não aconteça na próxima encarnação, talvez isso demore milênios para acontecer. Mas todos nós seguimos o caminho do amor porque fomos criados assim. E um dia todos nós vamos alcançar de fato esse amor por todos. E aí, Jefferson, nós chegamos aí num outro flanco de discussão. Porque o que as pessoas mais chegam à casa espírita hoje dizendo? Das obsessões, da perseguição dos espíritos. E eu gosto sempre de relembrar as frases do professor Tassiro, porque eu sei que ele está presente. Gente, espírito é gente, gente é espírito. Já se deram conta que a obsessão só existe porque em algum momento existiu o ódio? Em algum momento existiu a desavença? Duas almas que deveriam andar juntas, mas preferiram se espezinhar, surgem os inimigos desencarnados. E por que existe a obsessão? Esse elo que atrai uma mente na outra. Porque, em verdade, a obsessão é muito mais uma parceria do que uma perseguição. Porque nós vamos atraindo aquele que nós odiamos, aqueles que nós prejudicamos. E mesmo que eles não tenham um corpo de carne, eles desencarnados vêm a nós como um imã de geladeira. Então, qual é a proposta? Perdoar, amar os inimigos. E, para tanto, eu quero ler mais um trecho aqui do nosso capítulo, porque a gente vai comentando e vai estudando o capítulo. Porque lá no item 7, Kardec relembra a citação de Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 42. Aprendeste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente, relembrando ao antigo código de Hammurabi. Mas se a gente seguir essa lei, a gente vai ter uma civilização de cegos e de banguelas, é ou não é verdade? Porque essa luta não acaba nunca. Porque se eu prejudico a Carla hoje, amanhã ela vai me prejudicar. E depois eu vou prejudicar ela. A vingança é algo que vai nos unindo cada vez mais. E a gente não sabe quando isso vai acabar. Então alguém precisa dar a palmatória, dar o primeiro passo. E para tanto a gente precisa vencer o nosso orgulho. Porque olha o que nos diz Jesus. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, dá a outra face. Se alguém pleitear contra vós, pedindo a túnica, entregais também o manto. E se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhais mais 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilas aquele que vos queira pedir emprestado. E aí, a gente pode fazer uma leitura tirando o espírito da letra. O que é dar a outra face? Será que a gente vai sair por aí apanhando numa face? Vem, bate na outra. Você me deu uma rasteira, agora vem e me derruba de outra vez. Essa é a face do entendimento. Essa é a face daquele que está estudando o comece pelo começo, refletindo no Evangelho de Jesus. Porque se hoje alguém me agride, peraí, o que eu estou estudando lá todo domingo, toda segunda-feira, toda terça-feira? A face do entendimento é a face daquele que traz Jesus no coração. Se o outro me agredir, o problema está com ele, o problema não está comigo. Agora, quando eu devolvo o mal com o mal, o problema está com nós dois. E seja na vida física ou numa vida espiritual, ou ambos, cada uma numa faixa, a gente vai se buscando nessa busca pela raiva. Qual é a proposta? Que nós tenhamos a face do entendimento para saber que quando um não quer, dois não brigam. Se eu posso dar o primeiro passo, que eu dê esse passo pela minha libertação, pela minha paz. Já se deram conta que os grandes mártires do passado se tornaram benfeitores dos seus algozes? José Raul Teixeira costuma nos contar que o benfeitor Camilo foi aquele que um dia ele cortou a cabeça dele. Há algo mais gravoso que isso, porque a gente pensa no dia de hoje, fulano me matou, fulano fez isso comigo, fulano fez aquilo. O benfeitor Camilo teve a cabeça decepada pelo Raul, numa das vidas pretéritas. Não só perdoou, como voltou benfeitor. E hoje ajuda o Raul na tarefa da oratória, na tarefa da mediunidade. É certo que nós não somos o benfeitor Camilo, mas nós já temos o evangelho agasalhado na nossa alma para entender que se o outro vir até mim e me agredir, eu não preciso entrar na mesma faixa, no mesmo diapasão. Eu posso seguir em paz.
o outro vai ter que se reajustar com a lei. E eu sigo em frente, sem ser a clava da justiça. Porque a justiça vem do alto, a justiça vem de Deus. O que você acha, Carla? Então, estava passando aqui, né, a mensagem dos Espíritos do nosso capítulo, e Fenelon nos traz aqui que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele, né? Então, estamos aí falando do amor, do perdão, e não estamos falando que é fácil, estamos falando que é necessário, que é extremamente importante. Mas aí, nesse sentido, temos aqui a pergunta da Lili. Ela traz aqui para nós quais são os degraus para chegarmos a esse amor que liberta, né? Que também, né, foi dito aqui. Quais seriam, então, meus amigos, os degraus para chegarmos a esse amor? Olha, o primeiro ponto. Está na Bíblia que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas será que é na imagem física? Ou será que são nas obrigações que temos para com o nosso próximo? Porque para que a gente possa ser cada vez mais a semelhança de Deus, a gente precisa amar. E Deus nos ama incondicionalmente. Perdoa todos os nossos erros. E além do mais, perdoa antes mesmo da gente pedir perdão. E no momento que eu começo a vibrar negativamente pelo próximo, eu estou me distanciando de Deus. O Evangelho já falou isso pra gente, Jesus já falou, e isso está nas Escrituras Sagradas. Então eu comecei a odiar, eu me distancio de Deus. Eu já não estou sendo mais a semelhança de Deus. E se eu fui criado por Ele, quanto mais semelhante a Ele eu for, mais eu me pareço com o meu Pai, não é mesmo? Os filhos aqui na Terra não são o sonho de ter a mesma profissão do pai, de espelhar o herói. Não é assim que as crianças fazem? Meu pai, minha mãe são meus heróis. Então nós temos um Pai que é Deus. E Ele nos ama incondicionalmente. Aí vem a pergunta, quais são os degraus para se chegar no amor que Deus tem por nós, que é incondicional. Se eu fosse pular do não ter para tê-lo, seria impossível. Por isso que fomos criados ignorantes, para que pudéssemos evoluir com nossas próprias pernas. Por isso que existem escalas de evolução. Já falamos disso aqui na primeira temporada. A Gênese falou também. Temos escalas de evolução para que a gente vá devagarzinho. Então, aqui, que eu tinha falado no início, né? Ter inimigo não é o problema. Ser é que é o problema, é o primeiro passo para começar a chegar nesse amor. É não ser inimigo de ninguém. Rafael falou também, não dar motivos para que eu tenha inimigos. Começar a ser mais resiliente. Procurar entender que o outro também tem seus erros, porque eu também tenho os meus. Tem até uma pergunta aí, se eu não me engano, quem fez ela foi a Cristiane. Porque o Rafael, ele tem os erros dele. A Carla tem os dela. Eu tenho os meus. E aí, para que eu vou ser inimigo da Carla se ela está errando? Porque eu também erro. Então, perceber que o outro também erra. Porque eu também erro. Me colocar no lugar do outro é empatia. Um dos primeiros degraus. Quais os outros, pessoal? Quer falar, Carla? Não, eu já trouxe aqui a questão da Cristiane para poder, né, acrescentar aqui. E temos também o comentário do nosso querido professor Otacílio. Que tal falar sobre a coragem que devemos ter para pedir perdão? Acho que aí a gente tem um dos degraus, né, Rafael? Com certeza. Vamos lá, vamos começar pela Lili, então. Lili, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, pelo seu carinho, por você estar sempre conosco. Degraus para chegar a esse amor. Amor não se aprende, amor se vive. Então, em verdade, a gente vai vivenciando o amor e a gente vai subindo a partir das nossas possibilidades. Então, quais seriam esses degraus? É a gente cada vez se evangelizar mais e buscando essa conexão com os nossos benfeitores, com o nosso anjo de guarda e trabalhar no bem para nos tornarmos uma pessoa melhor. Quando a gente fala desse amor aos inimigos, existem, assim, algumas propostas que não seriam degraus, porque degrau pressupõe que a gente vai subir um primeiro, depois vai subir um segundo. Desculpar. Se a gente não consegue ainda amar para perdoar, a gente desculpa. Des quer dizer retirar a culpa de outra pessoa, porque ninguém tem culpa de nada. As pessoas vêm até nós e às vezes nos agridem porque o que é nosso vem para cada um de nós. Nós plantamos mecanismo
de ação, nós colhemos, mecanismo da colheita. Já ouviram dizer que a semeadura é livre, mas a colheita se dá da forma como nós semeamos? Então, desculpemos as outras pessoas, porque, em verdade, elas são os vetores para aquilo que é nosso possa vir até nós. Uma segunda proposta, Lili, seria a proposta que o Jefferson já falou, empatia. Empatia é uma palavra que vem do grego, para dentro, patos, emoção. Quando eu entro na emoção da outra pessoa e busco entender por que ela agiu daquela forma. Quando eu fiz essa curva de empatia com meu pai, eu me dei conta, puxa vida, papai não teve pais que o amaram, não teve acesso à educação que eu tive, não teve acesso à doutrina espírita, que abre os horizontes. Papai fez até o curso, a 5ª série ginasial, como se dizia à época. Então, por que eu julgo tanto meu pai? Vejo tanto esse cisco no olho dele sem ver a trave que está no meu. Então, da desculpa a gente vai para a empatia. Da empatia, a gente vai para o mecanismo da libertação. Porque, vejam, quando uma pessoa me agride, o problema está com ela. Se eu adentro na esfera do problema, eu fico preso junto com ela. Já viram os espíritos, quando chegam na nossa reunião de desobsessão, narram fatos ocorridos há 500 anos atrás, há 800 anos atrás, e são as vítimas, mas estão sem paz, mas estão presas, porque o ódio nos prende. Então, um terceiro passo seria, eu preciso me libertar, porque eu preciso ser feliz. A outra pessoa, ela vai se reajustar perante as leis cósmicas, até chegar no amor. Porque o amor cobre a multidão dos pecados. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 8. O amor apaga tudo que ficou para trás e projeta um futuro onde nós não seremos inimigos mais, nós seremos fratelos, irmãos, companheiros de ideal cristão, de ideal espírita. Chegaremos no nível Chico Xavier. Porque as pessoas iam até a Chico e o agrediam, cuspiam-lhe na cara, batiam-lhe na mão, questionavam a sua mediunidade. E uma vez uma pessoa foi até ele e disse, Chico, você me perdoa? E Chico respondeu, não te perdoo. Mas Chico, você é uma alma tão nobre e não me perdoa? Bom, eu não te perdoo porque eu sequer me senti ofendido. É porque nós já chegamos no grau do amor. Mas para isso a gente vai precisar desculpar, ter empatia, entender que a gente precisa se libertar até chegar na esfera do amor. Obrigado, Lili, pela sua participação. Qual é a segunda, Carla? Era a pergunta da Cristiane, mas na verdade são todas a mesma pergunta, porque a gente foi englobando no assunto, né? A gente trouxe ela todas por tema para a gente poder ganhar tempo e conseguir atender todas as perguntas dentro do nosso tempo. Que a gente nem vê, a hora voa. E tem aí o mestre Otacílio, né, gente? Sim. Então vocês falarem de pedir da coragem perdão. De pedir perdão. Olha só, eu vou começar, depois eu passo para vocês. Professor Otacílio, coragem e humildade. Porque já viram como os religiosos falam de perdão? É sempre o perdão que eu dou. Por que é o perdão que eu dou? Porque eu presumo que as outras pessoas erram e eu é que preciso perdoar. Então eu estou sempre falando do perdão aos inimigos, do amor aos inimigos, mas nós erramos, meus amigos. Nós precisamos pedir perdão. Pedir perdão ao pai, ao filho, ao irmão, porque nós erramos. Nós apontamos dedo em rixe para as outras pessoas, e isso eu aprendi com José Raul Teixeira. Quando a gente vira, tem 3 apontados para a gente. Então, e um para Deus ainda. E um para Deus. Para cada pessoa que a gente perdoa, tem 3 que a gente precisa pedir perdão. Mas para isso, professor Otacílio, obrigado pela sua participação, pela sua inspiração. A gente precisa ter coragem, mas, sobretudo, humildade. Olha, Jefferson, eu errei com você. Não deveria ter agido daquela forma. Você me perdoa? Se você não me perdoar, o problema não é meu. Porque, em verdade, eu não preciso me reajustar com aquela pessoa. Muitas pessoas acham que o reajuste é em face de uma pessoa em específica. Não, o reajuste é com a lei. Eu tenho o dever de pedir perdão. Se o Jefferson não me perdoou, eu fiz a minha parte. Eu estou ressignificando o meu sentimento e o meu propósito. Então, o perdão é uma via de mão dupla. Perdoa-nos, Pai, oração dominical, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Dar o perdão, pedir o perdão. Amar os inimigos, entendendo Carla e Jefferson,
que também nós somos inimigos de muitas pessoas. Que também muitos espíritos olham para nós e não nos perdoaram, porque vão nos perdoar quando virem que as nossas atitudes foram um pedido de perdão para eles. Porque nós, agindo diferente, buscando ser pessoas melhores, era como se nós tivéssemos: me perdoa pelo que eu te fiz no passado, me perdoa pelo inquisidor que eu fui, pela pessoa má que eu fui, e nós vamos nos reajustando, porque a nossa vida é um contínuo de amor, de perdão, de redenção para Jesus. Isso, vencermos aí, né, o nosso orgulho, né, Rafael? A gente Exato. já trabalhou aqui em lives passadas a questão do orgulho, da vaidade, né? Temos que trabalhar a humildade, pensando, aliás, tendo a certeza de que nós somos eternos devedores, porque nós erramos muito, estamos ainda engatinhando aí a caminho da evolução, então erramos. E nós erramos e machucamos, né? Às vezes a gente faz sem querer, a gente erra, a gente faz mal aos outros. Então, né, se nós recebemos ali alguma coisa que não nos fez bem, imagina que nós fazemos assim sem perceber. Então, que saibamos, né, também trabalhar, vencer o orgulho, né, para que nós possamos vencer as nossas vaidades. Mas eu não vou lá pedir perdão para ele, para que a gente possa avançar, deixar isso de lado, né, para a gente trabalhar realmente o amor, esse amor que liberta, né, esse amor amplo aí, o amor que Deus tem por nós, para que a gente possa realmente aprender a ter esse amor aí para com todos os nossos irmãos e irmãs. Justamente porque a vingança é um ciclo. À medida que a gente vai se vingando daquele inimigo, a gente vai ficando naquele loop de vida após vida, onde eu cometo mal contra o Rafael, na vida que vem ele comete o mal contra mim, porque nós somos inimigos de outras eras. Ao passo que um dia, um deles desperta para o amor, perdoa, e o outro continua ali fazendo mal, continua vibrando energia negativa. Quando os dois desencarnam, o Rafael já não faz mais parte daquele ciclo, porque ele se libertou, ele pediu perdão. Ele comentou dos fatos que acontecem em reuniões de desobsessão. Geralmente o espírito chega como vítima, me fez mal, e me trouxe muito sofrimento, e quando é apresentado a tela mental a ele, que mostra o passado, aonde na verdade ele, ao invés de vítima, era inquisidor, era acusador, a atitude nossa é de vergonha. A gente prostra os joelhos no chão e fala, pelo amor de Deus, me perdoa pelo que eu fiz. Porque a gente percebe que o ciclo sempre é alimentado por uma das partes, por uma hora por uma, outra hora por outra, e vai se retroalimentando ao passo que vamos acumulando débitos muito grandes. Mas o amor liberta. E aí, para a gente já ir finalizando, tem uma pergunta aqui do Bruno, que fala, quando a todo custo esses inimigos, porque a gente tem inimigo físico e inimigo também desencarnado, interferem no andamento e na continuidade dos trabalhos de assistência social, derrubam e cancelam. Qual deve ser nossa proposta? Quando a gente está lá trabalhando no centro, está propondo algum trabalho, aí vem aquele companheiro e fala, mas eu acho que isso aí não dá certo. Ou mesmo vem a espiritualidade que ainda trabalha no caminho do mal e tenta derrubar aquele trabalho. O que fazer? Vamos lá. Persistir, Bruno. Persistir e envidar os nossos melhores esforços. Uma vez foram perguntar de Valdo Pereira Franco, 94 anos, mais de 70 anos de oratória, de mediunidade, sempre com um sorriso nos lábios, sempre com aquela jovialidade. Qual o segredo de tamanha jovialidade, de tamanho entusiasmo, de alguém que não cansa? Porque quando a gente chega do lado do Divaldo, Carla, parece que ele é mais jovem do que a gente, é igual o professor Tassiro. A gente olha para o professor Tassiro, parece que ele é mais jovem. Por quê? E Divaldo respondeu, porque eu persisti. Porque eu tive vários obsessores. Muitas vezes eu estava fazendo a palestra e eu sentia as vozes, você não vai conseguir, você não vai se lembrar. Muitas vezes, legiões de espíritos na mansão do caminho, olha, nós vamos destruir tudo, você não vai conseguir fazer nada. Mas eu pedia força a Deus, coragem aos bons espíritos e persistia. Então, Bruno, persistir. Porque a grande virtude do cristão é saber que nós temos os inimigos, mas saber ainda mais que nós temos os amigos desencarnados que estão nos protegendo e nos impulsionando para um trabalho que não é nosso, é o trabalho do Cristo. Quando esses inimigos começam a interferir, então, no andamento, na continuidade dos trabalhos,
façamos as nossas preces, reunamo-nos para diminuir aquelas, porque a gente tende a ter aquelas picuinhas, aquelas divisões dentro da casa espírita. Vamos ser cada vez mais fraternos, convergir no ideal do evangelho, pedir ajuda a Jesus e guardar persistência, que as coisas vão se acerenando, vão se acertando. E sigamos em paz. Com certeza. E, Carla, quando a gente está na presença de família, de amigos, com pessoas que nos amam e a gente ama, o tempo passa rápido demais, não é mesmo? Com certeza, a gente nem viu o tempo passar, conversamos aqui e já estamos aí nos encaminhando para o nosso encerramento. Mas a gente queria, né, lembrar para vocês, quem ficou com alguma pergunta que gostaria de ter feito, alguma dúvida, tem alguma sugestão para nos apresentar, podem encaminhar um e-mail para nós que essa dúvida vai ser respondida, nós teremos o maior carinho, né? A equipe da comunicação social da Federação Espírita vai responder. Então, o e-mail está passando aí para vocês, é o acse@feego.org.br. Agora, Rafael, nas suas considerações finais, eu gostaria que você nos relembrasse uma história muito bonita a respeito do perdão que você comentou com a gente outro dia. Vou relembrar sim, mas antes, eu quero pegar todos esses nomes que passaram na cabeça de vocês, resgatando a nossa proposta lá do início, porque eu sei que muitos nomes passaram. Às vezes o nome de um pai, o nome de um filho, o nome de um vizinho, o nome daquele colega de trabalho que você já olha para ele, o coração já bate mais depressa, o nome de um inimigo desencarnado. E eu estou pedindo a Jesus, nesse instante, aos nossos benfeitores espirituais, que auxiliem no processo do perdão. No processo desse ódio, que é o amor adoecido, que tende a florescer novamente num processo de aproximação. Não precisa forçar, porque o tempo vai transformar essas dificuldades em novas florações. Mas a nossa proposta é que na noite de hoje nós pudéssemos, em relembrando dessas pessoas, pensar que elas também erram como nós, que elas também são frágeis como nós, porque foi Jesus que disse a Simão Pedro: o ser humano no mundo é mais frágil do que perverso. E para que a gente pudesse trabalhar não no sentimento da raiva, mas no sentimento do perdão. Porque se alguém tem que dar o primeiro passo, que nós possamos dar o primeiro passo, já que temos as luzes do Consolador ao nosso lado. Um dia, Chico Xavier, muito atarefado, ele chegava em casa já de madrugada, quase de manhã, ele tinha uma cachorra, que ele ia lá, colocava ração, passava a mão nela, dava água, e tinha uma vizinha, sempre os vizinhos, relembrando a história do vizinho da semana passada. E a vizinha, coitado do Chico, ele trabalha o dia inteiro na Fazenda Modelo, depois vai para o centro de noite, e chega em casa de madrugada e ainda tem que tomar conta da cachorra. Eu vou resolver isso. Olha como a gente quer resolver a vida dos outros. A vizinha envenenou a cachorra. O Chico não soube de imediato que a sua cachorrinha tinha sido morta por envenenamento. O fato é que os dias passaram e chegou ao ouvido dele: olha, Chico, a cachorrinha não foi morta de morte natural, ela foi envenenada. O quê? Mataram a minha cachorra? Imaginem um dos homens mais puros que nós tivemos aqui no Brasil, ele sentiu raiva, porque sentir raiva é natural. Nós não podemos expressar a nossa raiva, transformar em atitudes. Ao que o benfeitor Emmanuel se acercou dele e lhe disse: Chico, o que se passa? Ah, eu não te conto. Mataram a minha cachorra e eu estou com muita raiva. Eu estou vendo, Chico. O seu chakra coronário, o seu chakra cerebral está cheio de manchas. Eu não estou conseguindo psicografar. E não sou só eu. Vários benfeitores que deveriam estar escrevendo, atendendo as pessoas, não conseguem se aproximar de você porque você está com o perispírito carregado. E o que eu devo fazer? Olha, eu vou te fazer uma proposta. Você vai procurar saber o que essa vizinha que matou a sua cachorra mais gosta e vai comprar para ela. E Chico, mas como assim? Eu é que sou o agredido e sou eu que vou ter que pedir perdão, que comprar um presente para essa minha vizinha? É isso mesmo, Chico. E essa proposta não é minha, essa proposta é de Jesus, está lá no Evangelho. E ele conversa daqui, conversa dali, como bom mineiro, ficou sabendo que a vizinha gostava de costurar. E o sonho dela era ter uma máquina de costura. Chico foi na loja. Imaginem quanto ganhava alguém que trabalhava na Fazenda Modelo.
ele viu lá a máquina de costura. Era um preço aí correspondente a algumas encarnações. Chico fez um crediário, porque na época não tinha cartão de crédito. A pagar, a perder de vista. Comprou a máquina, levou para a vizinha, olha o que eu trouxe para você. E quando entregou na mão da vizinha, é como se o seu chakra coronário, o seu chakra cerebral, se dispersassem e ele volveu à paz. Sentiu no abraço daquela vizinha tanto entusiasmo, ficou de bem com a vida, aproximou-se o benfeitor Emmanuel. Tá vendo? Você que se libertou. Você estava com raiva por causa dela ter matado a sua cachorra. Agora, ela continua com um problema. Você está em paz. Vamos trabalhar, porque hoje é dia do receituário lá no grupo. Meus amigos, a mensagem da noite de hoje, olha ele aí. Olha a cachorrinha aí, ó, Rafael. Olha a cachorrinha aí. Lembremos dessa personalidade augusta, que doou a sua vida, doou o seu tempo para psicografar mais de 450 livros, e perdoemos. É bem certo que nós não chegamos na vibração do Chico Xavier, mas dentro das possibilidades do Rafael, da Carla, do Jefferson, da Lili, de todos aqueles que estão nos acompanhando, vamos amar, porque o amar é o elixir da libertação da nossa alma. Se o outro vem e me agride, se essas agressões são as mais pesadas, o problema está com ele. Eu quero viver em paz. Eu tenho Jesus na cusca da alma. O próprio Jesus carregou uma coroa de espinhos. Paulo de Tarso recebeu chicotadas. Estevão foi morto a pedradas. Simão Pedro de ponta cabeça. Nos tempos do cristianismo primitivo, mais de 1 milhão foram atirados no poste de azeite fervendo ou as feras que os estraçalhavam e ainda morriam dizendo: Ave Cristo, os que anseiam em servir pelo teu nome te glorificam e saúdam. Que esses nomes que passaram pelas nossas cabeças, nós neste momento possamos mandar a nossa vibração. Que Deus te abençoe. Se ainda nós não conseguimos perdoar, que nós mandemos a vibração, que Deus te abençoe e te dê a paz. Muito boa noite. É isso aí, que alegria esse momento que a gente pode ressignificar tanto, mas tanto mesmo, que a gente possa de fato vibrar energias positivas por todos aqueles que em algum momento de nossa vida tivemos desentendimentos, até mesmo aqueles que já estão desencarnados e são de outros, mas de outras existências, que a gente possa fazer prece por eles. E Carla, fica também o nosso convite para amanhã, não é mesmo? Com certeza, convidamos vocês para nessa segunda-feira, às 21h30, participarem do estudo da Gênese com o nosso querido professor Otacílio Rangel, também Nazaré Diniz e Fábio Simões. Então, venham todos amanhã, às 21h30, seguindo aí a nossa semana de estudos. E convidamos também, vamos deixar aqui o estudo da semana que vem, né? O tema da semana que vem do Evangelho, para que o pessoal possa também estudar em casa, né? E trazer aí já suas perguntas, já irem elaborando, né, meus irmãos? Exatamente. Na semana que vem, capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão direita o que fez a mão esquerda. Estejam conosco, tragam suas perguntas, as suas considerações. Vocês podem, inclusive, objetar o que nós estamos dizendo, porque, em verdade, a gente fala, a gente acerta, a gente erra, mas uma coisa nós fazemos sempre. Nós amamos Jesus. Nós queremos nos transformar e nós estamos juntos numa família, a FEEGO Flix, mas uma família ainda maior que a família de Jesus. Sigamos em paz e até o próximo domingo no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Um beijo. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Ficamos, né, Jefferson, aqui com o nosso poema de encerramento e até semana que vem. Isso mesmo, até semana que vem, que Deus ilumine a vida de cada um de vocês. Nos vemos na semana que vem e também durante toda a semana nas lives Comece pelo Começo, estudando cada livro do Pentateuco, estudando a Revista Espírita, estudando também na live Brasil, um coração para o mundo. E agora a gente fica com o nosso poema final, preparado com tanto carinho por uma pessoinha que está no nosso coração e está nos assistindo. Beijo, pessoal. Fica com Deus. Todos podemos, por Albino Teixeira e psicografia de Chico Xavier. Nem todos revelamos grandeza, mas todos podemos cultivar humildade. Nem todos demonstramos conhecimentos superiores, mas todos podemos estudar.
Nem todos conseguimos sustentar economicamente as boas obras, mas todos podemos efetuar essa ou aquela prestação de serviço. Nem todos guardamos a competência ou o dom de curar, mas todos podemos, de um modo ou de outro, auxiliar aos nossos irmãos enfermos. Nem todos estamos habilitados para mandar, mas todos podemos servir. Nem todos somos heróis, mas todos podemos ser sinceros, justos e bons. Nem todos nos achamos em condições de realizar muito no socorro aos que sofrem, mas todos podemos oferecer algo de nós em favor deles. Espíritas, irmãos, não alegueis indigência, pequenez, fraqueza, incapacidade ou ignorância para desertar do trabalho a que somos chamados. Comecemos desde agora a edificação do reino de Deus em nós e em torno de nós, através do serviço que já possamos fazer.